Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo, joinha na bênção de Deus. Amém? Hoje nós estamos aqui para podermos aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. E hoje eu tenho uma história muito linda para contar para vocês. Uma história que é um verdadeiro presente para as nossas vidas. É uma história um pouquinho sofrida, mas ela é uma história que o final dela é maravilhoso, é muito lindo. Eu quero que você fique comigo hoje para a gente poder aprender juntos, ok? Para começar a nossa aula, eu vou te mostrar uma coisa. Hoje eu trouxe um presente para nós. Sim, dentro dessa caixa tem um presente. É um presente para mim e para você. Só que esse presente eu só vou te contar no final da aula. E aí você vai tentar descobrir o que há dentro dessa caixa de presente, que é um presente que nós ganhamos, você e eu. Talvez você não saiba desse presente, mas hoje você vai saber. Então, hoje nós vamos começar a nossa aula contando sobre a maior prova de amor que alguém um dia demonstrou por uma pessoa na face da terra. Foi uma prova de amor tão grande, que foi algo tão maravilhoso que é impossível que nós venhamos colocar dentro de um coração pequenininho, sabe? Foi algo mais ou menos assim, desse tamanhão. Bem grande foi essa prova de amor. É uma prova de amor que não cabe nem no peito. Para você ter uma ideia, olha só, esse amor que alguém demonstrou para nós foi tão grande, que os braços desse amor, desse coração tão grande, ele quer envolver cada um de nós. Ele quer envolver todas as pessoas. Olha o tamanho do braço. O braço é tão grande, gente, que não cabe. Olha só, tá vendo? Pois é essa prova de amor que nós vamos falar hoje. E você pode tentar descobrir sobre o que nós vamos falar, sobre quem nós vamos falar. Você já tem alguma ideia? Vamos ver. Bom, essa prova de amor, nós vamos começar com a história a partir da palavra de Deus. Vamos ler um pedacinho da palavra de Deus, o que é muito importante, porque todas as nossas histórias, elas são verdadeiras, elas aconteceram realmente. E elas estão aonde, Na Bíblia, na palavra de Deus. E é aqui que nós aprendemos a verdade sobre tudo o que aconteceu no passado e que Deus deixou para nós registrado para que nós possamos aprender. Eu vou ler o livro de Lucas, Lucas 19, versículo 38. Fala assim: dizendo, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Vou repetir mais uma vez. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Você já sabe de quem eu estou falando? Essa é uma dica para você. Pois é, a nossa história, ela vai se passar no caminho da cidade de Jerusalém. Certa vez, Jesus, junto com seus discípulos, estava indo para a cidade de Jerusalém, aonde ele iria celebrar a Páscoa. Vocês lembram da história da Páscoa que nós falamos no vídeo anterior? Pois é, aquela Páscoa. Jesus estava indo agora para Jerusalém para celebrar aquela Páscoa que foi a saída do povo do Egito. E era uma festa tão importante que todos os anos o povo de Deus celebrava e continua celebrando até nos nossos dias, não é mesmo? Você deve ter celebrado a Páscoa. Então, Jesus estava indo para Jerusalém, ele pegou um jumentinho na entrada de Jerusalém e estava indo para essa cidade para celebrar a Páscoa com seus discípulos. Quando ele entrou na cidade, gente, foi um alvoroço. Muitas pessoas estavam lá esperando Jesus passar e elas estavam gritando: Viva o Rei! Hosana! E elas estavam falando: Hosana! Hosana! Estavam falando:
Bendito seja o Rei que vem em nome do Senhor. Hosana, bendito seja o Rei que vem em nome do Senhor. Elas estavam cantando louvores, elas estavam tão felizes de ver Jesus, porque elas sabiam que Jesus era diferente, que Jesus era o Rei, era o Rei que o Senhor prometeu, era o Filho de Deus, que Deus prometeu enviar para salvar o povo. E então eles começaram a gritar, Hosana, Hosana. E aí Jesus começou a passar. E quando Jesus começou a passar, as pessoas começaram a pegar galhos de palmeira e começaram felizes balançar os galhos e a falarem Hosana, Hosana, que significa salva-nos. Hosana, esse termo Hosana significa salva-nos, salva-nos, nos ajuda, Jesus, porque elas acreditavam que só Jesus ali poderia ajudá-las com seus problemas, com suas dificuldades. E naquele momento elas sabiam de todas as maravilhas que Jesus estava fazendo até entrar naquela cidade, as curas, os milagres. Então elas estavam querendo muito que Jesus fosse o rei deles, o novo rei daquele lugar. E então elas começavam a abanar as palmeiras e começaram a jogar, sabe o quê? A jogar as próprias roupas no caminho para Jesus, para que ele pudesse passar por cima das roupas. Olha só, é como se fosse um jeito de honrar Jesus ali, de poder mostrar como elas estavam felizes. Então Jesus foi passando no jumentinho, em cima das roupas, em cima das palmeiras, que as pessoas jogavam de tão felizes que elas estavam em ver Jesus. E a partir dali, Jesus caminhou com seus discípulos até uma casa onde ele faria a Páscoa. Ele pediu para os seus discípulos para preparar um local para que eles pudessem fazer a Páscoa, celebrar a Páscoa naquele dia, naqueles dias. E então um discípulo de Jesus foi falar com um homem que tinha uma casa, e aí este homem permitiu eles fazerem a Páscoa lá na casa dele. E depois, quando tudo estava pronto, Jesus então foi para lá, para esta casa com seus discípulos, para então poder sentar com seus discípulos e ter o que seria a última refeição com seus discípulos. Jesus já sabia o que iria acontecer com ele. Ele já sabia que os próximos dias seriam dias difíceis, que ele iria ter que enfrentar a cruz. Por amor de mim e por amor a você. E então Jesus teve ali a sua última refeição com os discípulos. E nessa refeição, Jesus e todos ali estavam conversando, estavam aproveitando os últimos momentos ali com Jesus. E aí Jesus, antes de começarem a comer, Jesus fez uma coisa muito importante. Jesus pegou uma bacia, com água, olha aqui, olha, água. E pegou também uma toalhinha. Pegou uma toalhinha, uma bacia, e então Jesus começou a fazer, sabe o quê? Jesus começou a lavar com água, olha, os pés dos discípulos. E os discípulos ficaram assim assustados, mas Jesus é o Senhor, Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus. Então por que ele vai lavar os meus pés tão sujos? E naquela época eles tinham essa tradição de quando você entrava numa casa, o dono da casa pedia o servo que ele tinha para lavar os pés daquela visita. Porque os pés deles normalmente estavam muito sujos, porque eles andavam o dia todo, e lá não tinha asfalto igual tem aqui, né? Igual nós temos, lá era terra, era chão batido. Então, como eles usavam sandália, os pés deles, das pessoas, ficavam muito sujos. E era uma honra chegar numa casa e ter os seus pés lavados. E quando chegou naquela casa para celebrar a Páscoa, a primeira coisa que Jesus fez
foi lavar os pés dos discípulos. Ele se ajoelhou para lavar os pés dos discípulos. E aí depois, quando ele lavava com a água cada pezinho, ele enxugava com a toalhinha o pezinho dos discípulos. E nisso nós podemos aprender uma coisa, crianças. Jesus, ele era maravilhoso, ele era Deus, ele veio do céu para a terra para nos mostrar o quão humilde ele era, o quão humilde nós devemos ser. Nós devemos servir. Essa foi a maior lição que Jesus nos deu, servir ao outro e amar um ao outro. Amar o amiguinho, amar as outras pessoas, mesmo que elas não façam muito bem pra gente, nós devemos perdoar e nós devemos amá-las também com todo o nosso coração, igual Jesus nos amou. E então, Jesus, depois de lavar os pés do discípulo, Jesus foi então celebrar o jantar de Páscoa. Foi fazer uma ceia com os seus discípulos. E todos sentaram à mesa e começaram a comer. E então Jesus pegou um pedaço de pão. Olha, Jesus pegou pão e pegou também, sabe o quê? Deixa eu trazer para trás para vocês conseguirem ver, ó. Jesus então pegou um pouco de vinho, que é como se fosse o nosso suco de uva hoje, e ele pegava esse suquinho e colocava e servia ali os seus discípulos. E quando cada um já tinha o seu cálice com o suquinho de uva, outras comidas estavam na mesa, eles estavam jantando de uma forma igual todos nós fazemos na nossa casa, Jesus pegou então o pão e ele levantou o pão e mostrou para os discípulos, mas antes ele colocou o pão diante do céu e ele agradeceu a Deus por aquele pão, ele deu graças ao Senhor por aquele pão. E logo depois, ele fez o quê? Ele partiu o pão. E ele foi dando um pedacinho de pão para cada um dos seus discípulos. Ele partiu e foi dando para cada um dos seus discípulos ali, que estavam naquela mesa. E aí Jesus falou uma coisa muito importante. Falou assim: esse pão que eu estou dando para vocês, ele simboliza o meu corpo. O meu corpo. O meu corpo e o suco de uva, ele vai simbolizar o meu sangue. E todos vocês estão aqui nessa mesa comendo comigo para terem comunhão comigo através do meu corpo e do meu sangue. E vocês farão essa ceia em memória de mim para sempre. Sempre vocês irão fazer essa ceia para se lembrar da minha morte e para se lembrar também que um dia eu voltarei. Então Jesus fez essa ceia com os discípulos, essa última janta que ele teve com os discípulos. Ele fez, cortou o pão, todos comeram e logo depois disso, Jesus e os seus discípulos então se retiraram dali e eles foram para um outro lugar. Você sabe que lugar é esse? Conseguiu acertar? Conseguiu falar? Conseguiu lembrar? Jesus, depois que jantou com seus discípulos, então ele se retirou para o Monte das Oliveiras. Era tipo um jardim, sabe? E lá naquele jardim, chamado Jardim das Oliveiras, Jesus foi para lá para poder orar. O coração de Jesus estava aflito porque ele sabia daquilo que ele iria passar nas próximas horas, do que iria acontecer. E então Jesus foi para o Monte das Oliveiras orar e chamou seus discípulos para ir junto com ele. E então os seus discípulos foram com ele. E aí, de repente, quando Jesus vai olhar, gente, olha o que aconteceu. Jesus estava orando, e aí o que aconteceu? Os discípulos de Jesus dormiram.
eles não conseguiram orar com Jesus. E aí Jesus parou de orar e foi lá e falou com eles: vocês não conseguem orar nem um pouquinho comigo? A minha alma está aflita. E então Jesus foi lá orar e eles de novo caíram no sono. E aí depois a terceira vez Jesus fez a mesma coisa, chamou eles para orar e eles caíram no sono novamente. E aí depois desse momento que Jesus estava orando ao Pai, porque ele sentia também tristeza, ele estava triste, porque ele sabia do que ele iria passar, do sofrimento que ele iria passar. Mas ele sabia que tudo isso que ele iria passar, valeria a pena, porque através de tudo que ele iria passar, hoje nós poderíamos ter a grande bênção, a grande presente que é a salvação pelo seu próprio sangue. E então Jesus, depois de acabar de orar, sabe o que aconteceu? Vieram então os soldados, apareceram os soldados lá no Monte das Oliveiras. E sabe por que os soldados apareceram lá? Porque eles queriam prender Jesus. Porque os homens maus daquela cidade, eles estavam com muita inveja de Jesus e eles estavam achando um absurdo Jesus falar que era o Filho de Deus. Eles não acreditavam. E aí eles, com muita inveja, eles queriam que Jesus fosse preso. E então uma pessoa foi e contou para os soldados que Jesus estava ali, naquele lugar. E você sabe quem é? Vou te dar um segundo para você tentar me falar. Quem é que contou para os soldados que Jesus estava no Monte das Oliveiras? Sabe quem foi? Olha aqui quem foi. Foi o Judas. Judas era um dos discípulos de Jesus e Jesus chamava ele de amigo. E ele teve a coragem de trair Jesus e de trocar Jesus, olha pelo quê? Por algumas moedinhas de prata. Ele aceitou várias moedinhas, vários dinheirinhos. Então ele recebeu esse dinheirinho para poder falar aonde Jesus estava, para os homens maus poderem prender Jesus. Vocês acreditam que ele fez isso? Pois é, foi muito triste. E então Jesus foi lá e falou para o guarda quem era Jesus. Ele se aproximou de Jesus e deu um beijo no rosto de Jesus para mostrar que era aquele que eles tinham que prender. E então Jesus virou para ele e falou assim: amigo, por que você está traindo o Filho de Deus? Jesus ainda chamou Judas de amigo. E então, depois disso, Judas então se retirou e os guardas foram e souberam que era Jesus. E então, fizeram o quê? Prenderam Jesus. Os guardas prenderam Jesus ali no Monte das Oliveiras e levaram Jesus para outro lugar. E esse outro lugar que Jesus foi levado, ele foi levado diante de alguns homens maus que queriam mesmo que ele fosse preso e eles queriam provar que Jesus estava mentindo, que era tudo mentira, sabe? Mas eles não conseguiram, sabe por quê? Porque era tudo verdade. Jesus era sim o Filho de Deus. E todos os milagres que ele estava fazendo era porque Deus estava com ele, porque ele era o próprio Deus ali. E então, gente, olha que tristeza que aconteceu. Jesus foi colocado diante de um grande governador ali, chamado de Pilatos. Era como se fosse um presidente assim do país, sabe? Um grande governador, uma autoridade. E ali, diante de Pilatos, os soldados e Jesus estavam esperando a sentença que dariam para Jesus. E naquele ano, Pilatos propôs uma coisa. Para não prender Jesus, ele propôs soltar um ladrão, um ladrão muito mau da prisão, que chamava Barrabás. E aí ele pegou e falou assim para o povo: vocês querem que eu solte Barrabás ou que eu solte Jesus? E aí, gente, a multidão de pessoas começaram a falar:
solte Barrabás, prenda Jesus, crucifica Jesus, coloca Jesus na cruz. E aí, gente, o pior é que todas as pessoas começaram a falar isso. E o Pilatos fez o quê? O Pilatos aceitou de colocar Jesus na cruz e mandou então Jesus ser crucificado e soltarem o Barrabás, que era um homem mau. Olha só como era o coração das pessoas, né? E hoje ainda nós encontramos situações em que nós vemos pessoas que agem de uma forma tão má, né? Às vezes até um amiguinho faz um mal pra gente, mas Jesus nos ensinou a perdoá-los e dar uma nova chance para elas, né? Então não deixe o seu coração se encher de tristeza não quando isso acontecer, mas conta para Jesus, porque ele vai saber resolver o seu problema, viu? E então Jesus foi levado então para um lugar chamado de Gólgota. Ele foi levado para esse lugar aqui, aonde as pessoas algumas pessoas, né, que faziam muito mal, elas eram crucificadas e fizeram Jesus então carregar uma cruz muito pesada, por um longo caminho ele carregou essa cruz. Ele caía às vezes e alguém tentava ajudá-lo e ele carregava a cruz pesada até esse lugar, aonde ele seria crucificado. E quando chegou lá, então, Jesus foi colocado na cruz. E aí ele foi crucificado. Olha, tadinho de Jesus. Ele sofreu muito por causa de uma coisa, só porque ele amou muito você e eu. O amor dele era tão grande que ele fez isso, ele fez esse ato de amor, essa prova de amor, para poder nos livrar do mal, do pecado, de todas as acusações que poderiam vir contra a gente. Então, Jesus foi levado ali pela cruz, e aí bateram no nosso Jesus, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça do nosso Jesus. Olha, gente, deve ter doído muito, né? Vocês sabem o que é espinho? Vocês já pegaram uma rosa? Aquela florzinha chamada rosa? Então, o caule dela é cheio de espetinhos, sabe? Que você espeta o dedinho. Imagina, cheio desses espetinhos, desses espinhos aqui na cabeça de Jesus, né? Foi muito dolorido, foi muita dor, né? E então, a mãe de Jesus, Maria, estava ali também e ela estava chorando muito ao ver o filho dela ser crucificado, ter sido traído e ter sido crucificado, porque Jesus não merecia isso. Jesus, ao contrário de nós que temos tantas falhas, Jesus não tinha nenhum pecado, nenhuma falha. Jesus era santo. E então, o nosso Jesus, depois de ser crucificado aqui, ele veio então a fechar os olhos, entregando o espírito dele nas mãos do Senhor. E aí, quando tiraram Jesus ali da cruz, depois que ele já tinha morrido, a mãe de Jesus estava bem ali, perto dele, chorando muito, e então levaram Jesus para outro lugar. Você sabe qual foi esse lugar que levaram Jesus depois que ele saiu da cruz ali, quando ele já tinha morrido? Levaram Jesus para um lugar chamado sepulcro. Levaram Jesus para este lugar aqui, ó. Para o sepulcro, como se fosse uma caverna, aonde eles colocavam as pessoas que tinham morrido, colocavam o corpo daquelas pessoas ali. E então, os soldados, os guardas foram lá e colocaram então o corpo de Jesus aqui dentro. E depois que colocaram o corpo de Jesus aqui dentro, eles pegaram uma pedra muito pesada e muito grande, que ninguém podia movê-la sozinho. E então colocaram aquela pedra ali, ó, na frente do sepulcro daquele lugar. E então
deixaram os guardas lá tomando conta, para eles terem certeza que ninguém ia roubar o corpo de Jesus. Depois a mãe de Jesus tinha ido embora também. E aí, o que aconteceu, gente? Todos estavam muito tristes, pensando que tudo estava acabado, que Jesus tinha morrido e que não ia ter mais solução para ninguém. E muitos acreditavam que era verdade mesmo, que Jesus era um mentiroso, que ele não era o Filho de Deus, que ele não ia ressuscitar. Mas então foi a grande surpresa nesse momento. Depois, no terceiro dia, o que aconteceu? Deus mandou um anjo lá naquele lugar. E aquele anjo, ele vinha com uma luz tão forte, que os guardas ficaram assustados assim quando viram. E aquele anjo, então, fez com que aquela pedra saísse do lugar, com que aquela pedra fosse removida. E quando ele fez isso, ele ficou sentado em cima daquele sepulcro e removeu a pedra, mostrando que Jesus estava ressuscitando, Jesus estava vivo, não estava mais ali morto, mas que o corpo de Jesus já estava renovado, já estava novo, porque ele tinha ressuscitado. Os guardas, ao verem aquilo, eles ficaram apavorados. Eles falaram: vão nos matar quando dissermos que roubaram o corpo de Jesus. O que aconteceu? Vamos dizer que roubaram o corpo dele, então. E ainda inventaram uma mentira depois, para poderem justificar o fato de que o corpo de Jesus não estava mais lá. E aí, na mesma hora, eles caíram num sono, de tão assustados que eles ficaram de ver o anjo e o que tinha acontecido aqui. E então, quando eles estavam aqui dormindo, né? Aí o que aconteceu? Passado o dia seguinte, Maria, as duas Marias, elas foram lá no sepulcro levar algumas especiarias para poder passar no corpo de Jesus, porque elas achavam que Jesus estava lá ainda morto. E elas estavam indo pelo caminho, conversando, muito tristes, não acreditando ainda no que tinha acontecido com Jesus. E quando elas estavam no caminho e chegavam lá, elas levavam um susto. A pedra está removida. Alguém roubou o corpo de Jesus daqui. E agora, onde está o meu Jesus? E elas começaram a chorar. E aí, sabe o que aconteceu? O anjo apareceu para elas e falou para elas: não chorem, vocês estão procurando Jesus? Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, ele não está mais aqui. Vá e conte aos amigos de Jesus, aos discípulos, que ele está vivo e que ele não está mais morto. E então elas: oh, Jesus está vivo! E aí elas foram correndo contar para os discípulos de Jesus que ele estava vivo. E então, num outro dia, quando uma delas voltou lá, naquele lugar, olha o que aconteceu. Elas tiveram um encontro com Jesus, já vivo. E Jesus falou para elas: eu estou vivo e eu estarei com vocês. Eu estarei com vocês daqui a pouco. Fala com os discípulos que eu estarei com vocês. Não chore, porque eu estou vivo. Eu venci a morte. E aí, então, elas ficaram muito felizes em saber que Jesus cumpriu aquilo que ele havia dito, que ele haveria de ressuscitar no terceiro dia. E então elas ficaram muito felizes e contaram para os outros discípulos. E depois disso, Jesus esteve com ela e com os discípulos por alguns dias. Ele ficou aparecendo para eles por uma média de 40 dias, ainda naquele lugar ali na terra. Jesus aparecia para eles, conversava com eles, e Jesus também chegou a mostrar, sabe o quê? Jesus mostrou as feridas que estavam em suas mãos, para que eles acreditassem que era ele mesmo, que ele tinha ressuscitado. E então, deixa eu ver se eu acho aqui o bonequinho
de Jesus ressuscitado, que eu não estou achando. Mas não tem problema. Não tem problema. Não estou achando aqui para mostrar para vocês. Mas a grande notícia foi que Jesus estava vivo e ele continua vivo e um dia ele voltará ainda. Olha só, quando Jesus foi para a cruz, eles colocaram preguinhos. Você tá vendo? Ui, caiu aqui. Você tá vendo esse preguinho? Pois é, Jesus colocaram esse preguinho com martelo nas mãos aqui de Jesus, ó, bem nas mãos de Jesus. E pregaram o preguinho na mão de Jesus. Por isso, quando Jesus ressuscitou, eu achei aqui, crianças, ó. Quando Jesus ressuscitou, ele mostrou para todos os seus discípulos, inclusive aqueles que não acreditavam nele, como Tomé, que não acreditava que ele tinha ressuscitado. Mostrou a marca do buraquinho na mão dele para mostrar que era ele mesmo, que ele tinha ressuscitado. E então, antes dele subir ao céu, antes dele ir para o Pai, ele passou esse tempo com os discípulos, conversando. E depois, quando ele foi para o Pai, quando ele foi para o céu, algo desse jeito aconteceu. Jesus foi subindo, 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 até que ele foi para o céu. E ele disse para os discípulos: eu estou indo para o meu Pai, para o céu, mas eu estarei com vocês todos os dias da vida de vocês, até o dia em que eu vou voltar. Vou voltar para buscar aqueles que me amam. Então Jesus, depois que ele foi para o céu, ele nos deixou uma promessa, que ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo Consolador, para estar conosco todos os dias e que ele nunca nos abandonaria. Por isso, crianças, com essa história, nós podemos ver que Jesus, ele sofreu tudo isso por amor a mim e a você, porque ele queria nos dar um presente muito grande que nem um dinheirinho pode comprar. E esse presente tá aqui na caixa, eu vou mostrar para vocês agora. E então, você já consegue imaginar qual é o presente que Jesus deixou para nós? Já dei uma dica, né? Falei que foi Jesus que deixou para nós esse presente, né? Que nos deu esse presente. Vamos abrir a caixa então para ver o que tem aqui dentro? Uau! Olha só o que Jesus, o presente que Jesus nos deu, deixou pra gente. A salvação. A salvação é o maior, mais precioso presente que você pode ter na sua vida. Você sabe o que é salvação? É a certeza de que você vai morar no céu com Jesus um dia, porque é salvação. Então, crianças, se você hoje não sabe o que é salvação, ore para Jesus e fale: Jesus, eu quero esse presente, eu quero ter a salvação. E Jesus então vai encher o seu coração de alegria e dessa certeza tão maravilhosa que um dia nós vamos morar no céu com Ele. Outra coisa que Jesus fez foi o presente que Ele nos deu. Ele nos deu essa vida, essa salvação através da cruz. Ele demonstrou ali o seu amor grandioso, sofrendo naquela cruz, por mim e por você, para que todo aquele sangue que ele derramou na cruz hoje tivesse poder nas nossas vidas, que é o poder do sangue de Jesus. Então, o sangue de Jesus que foi derramado foi necessário para que nós pudéssemos hoje ter o caminho aberto para o céu através da cruz, que nos dá a salvação. E então, demonstrado o amor de Jesus por nós. Um amor muito grande, E é esse amor que ele quer encher o seu coração e o meu coração também. E olha, não há nome maior, mais poderoso do que esse, que começa com a letra J. Qual é esse nome que nós falamos? Jesus. Esse nome
é poderoso. E sempre, crianças, quando vocês estiverem tristes por algum motivo, lembrem-se que Jesus sofreu tudo isso por vocês e que hoje você pode falar com Ele, que Ele vai te ouvir, porque Ele prometeu estar do nosso lado todos os dias. Você já orou hoje? Você já tem Jesus no seu coração? Você quer fazer uma oração comigo? É assim, ó, fecha os seus olhos e fala assim comigo: Senhor Jesus, entra no meu coração hoje. Eu quero ter esse presente que é a salvação e um dia morar com o Senhor no céu. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida e reconheço que tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Em teu nome eu faço essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. E é isso, a nossa aula hoje foi sobre o grande amor de Deus por nós, dando a maior prova, mandando o seu único filho por nós. Como está escrito em João 3,16. Aqui está em inglês, mas eu vou ler para vocês em português, tá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? O maior presente? A vida eterna. A vida eterna com Jesus. Olha que coisa maravilhosa, que coisa boa, não é mesmo? Eu amo esse Jesus. E você também precisa cada dia pedir para ele, para te ensinar a amá-lo também de todo o seu coração. Porque eu tenho certeza que ele vai falar com você, assim como ele falou com os discípulos depois que ele saiu ali do sepulcro e mostrou que ele estava vivo. Hoje ele fala com a gente e você pode também pedir a ele que fale com você e que guarde a sua família e que te ajude a cada dia a ser um discípulo dele. E essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. Até a próxima. Tchau!